Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto com vocês aí resolver um trechinho desse mapa de programação e cálculo numérico que está bem extenso, bem complicado, né? E a ideia desse vídeo aqui é dar um apoio aí para vocês a pelo menos iniciarem ele, né? E também fazer uma divulgação aí do meu trabalho, tá pessoal? Eu sou professor de física e ministro aulas particulares aí para alunos de curso de engenharias e de áreas afins. Então, se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio aí nesse mapa de cálculo numérico, tá certo? E também nas atividades de estudo, vocês podem fazer contato comigo. Meu contato, meu WhatsApp, ele tá aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá? E vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Vamos para cima. Pessoal, temos então essa demanda 1 aqui, né, de controle de processos, que está dizendo pra gente aqui, vamos fazer uma leitura rápida, né, aqui sobre ela. Em um processo químico que utiliza solventes voláteis, o álcool etílico, que é o nosso popular etanol aí, ele precisa estar a 150 graus, né, ou 423 Kelvin e 3 atm aqui de pressão. O painel de controle que você está acompanhando indica que o volume molar do etanol nessas condições era de 11,35 litros por mol aqui, tá? Sabendo que dias atrás o painel de controle ele apresentou alguns problemas, você queria confirmar o valor exibido. E para avaliar o volume, você levou em consideração essa equação que nós temos aqui, ó, tá? Uma equação um pouquinho chatinha aqui de trabalhar, né? Mas vamos lá, então ele colocou aqui pra gente o que significam esses índices, né? Nós temos aqui pressão, volume e temperatura, colocou o valor dessas constantes A, B, a constante universal dos gases aqui pra gente. E aí está nos dizendo o seguinte, né? Para que os dados mostrados no painel estejam corretos, f de v tem que ser igual a zero, tá? Então você teve a ideia de resolver essa equação e tem apenas v como incógnita, pessoal. Então vamos perceber aqui que embora ele tenha dado pra gente um volume, né, que foi este valor aqui, ó, de 11,35, tá? Nós vamos precisar resolver essa equação para poder encontrar o valor do volume e depois fazer um comparativo do volume que a gente encontrou pelos cálculos com o volume que estava sendo exibido no painel de controle ali, tá? Então vamos lá, ó. Considerando o método escolhido foi o método da bisseção, né? Qual é o resultado da aproximação encontrada? E apresente também o erro, tá? E qual é a porcentagem de diferença entre o valor V mostrado no painel, tá? O experimental, e o valor calculado por você, que seria o nosso valor teórico aqui, tá? Então é para a gente considerar um intervalo AB aqui, né? Lembrando que esse intervalo ele representa para a gente um intervalo AB, tá? E é para a gente realizar até a iteração número 6 aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar a trabalhar com essa equação aqui. Eu vou anotar ela aqui, tá? E vamos anotar também esses dados para a gente fazer de forma bem criteriosa aí e não correr o risco de errar. Então, nós vamos ter uma função aqui de volume, né? Ela é dada por PV, onde nós temos pressão e volume, menos uma constante B, que multiplica a pressão, mais um A sobre V, deixa eu olhar aqui a equação que eu já esqueci, A sobre V menos AB sobre V quadrado menos RT. Então, vamos lá. Então, menos AB sobre V quadrado e menos um RT. Beleza. Pessoal, eu vou anotar então os dados que eu tenho no problema aqui para não correr o risco da gente fazer alguma coisa errada, né? Porque são números meio complicados de trabalhar, muito número com vírgula, a gente fica exposto aí a pequenos erros, né, de falta de atenção. Então vamos lá, deixa eu anotar aqui, nós temos a nossa temperatura, né, que foi nos informada, ela vale 423 Kelvin aqui, tá? Deixa eu tirar o que mais? A nossa pressão que foi informada, ela vale 3 atm, beleza? Nós temos então esse volume, que é o nosso volume ali, que está sendo mostrado no painel, né? Que é o volume chamado de volume experimental. Eu vou anotar ele aqui também, tá? 11,35 litros por mol aqui, litros por mol. Aí nós temos também o valor dessa constante A, que nos foi informada aqui em cima, ela vale 12,02, tá? 12,02. Nós temos também o valor de B, que ele vale 0,08, deixa eu me lembrar aqui, 0,08407, 08407, beleza? E nós temos também o valor da nossa constante universal dos gases ali, né? O valor de R, que foi informado pra gente, 0,082. Então vamos deixar essas informações aqui. Opa, 0,082. Pessoal, vou substituir então esses dados que nós temos aqui nessa expressão, tá? Pra gente ver como que ela vai
tomar forma aqui e depois a gente poder resolver ela. Então nós vamos ter aqui, ó, um f de v, tá? Vai ser igual o valor de P, pessoal, que é 3, que multiplica aqui o valor do nosso volume, V, que eu não tenho, ele é a nossa incógnita, lembrando que eu vou precisar calcular ele para depois comparar com este volume aqui, tá certo? Então, menos aqui, ó, o valor de B, e o B está valendo 0,08407, e o B, pessoal, multiplica aqui o valor da nossa pressão P, que é 3, tá? Mais o valor de A é 12,02 sobre o volume, tá? Menos aqui, eu acho que vai faltar espaço, deixa eu recortar essa expressão e colocar um pouquinho mais para baixo aqui, beleza. Seguindo aqui então, pessoal, menos o valor de A vezes B, então vamos colocar aqui, ó, 12,02, que multiplica o valor de B, que é 0,08407, isso mesmo, sobre V quadrado, tá? Que é a nossa outra incógnita, menos aqui o valor de R, que é a nossa constante universal, ó, 0,082, tá? Que multiplica a temperatura que a gente tem, que é 423, beleza? Opa, 423. 3. Por que eu tô com esse 7 aqui na cabeça? Vamos lá, pessoal, vocês vão pegar uma calculadora, vão fazer esses cálculos junto comigo aí pra gente se certificar aí de possíveis falhas, tá? E eu vou anotando esses números aqui. Eu já deixei calculado, beleza? Nós vamos ter aqui então, ó, 3V, né? Que vai ser uma das nossas incógnitas. Multiplicando esse 0,08407 por 3 aqui, pessoal, o número que eu obtive aqui, ele foi 0,251. Confiram aí junto comigo, tá, pessoal? Mais um 12,02 sobre V aqui, menos aqui então, gente. Nós vamos multiplicar o 12,02 que multiplica esse 0,08407. Isso aqui, pessoal, deu 0,5214. Então, 0,5214, tá? Isso aqui vai ser sobre o valor de V quadrado e menos aqui 0,082 vezes 423, gente. Ele deu 34,686, tá? E aí, pessoal, aqui no problema ele está dizendo para gente se certificar aqui, né, de que os dados estejam corretos, essa equação f de v ela deve ser igual a zero, tá? Então nós vamos igualar ela a zero para que a gente tenha aqui uma expressão, tá? Então, pessoal, eu vou puxar esse número 1,01 aqui, né, para frente, tá? Então, 1,0105214 aqui, isso sobre o nosso V quadrado. Vou deixar o maior grau aqui na frente, tá? Depois nós vamos em busca aqui dos números que tem V, ó. Percebam que nós temos mais aqui, tá? O 12,02 sobre V, tudo bem? E nós temos aqui então um 3V aqui na frente, ó. Então vamos colocar aqui mais um 3V, tá? Não vou resolver isso aqui, pessoal, porque isso aqui vai ficar um V elevado ao cubo. Eu não quero um polinômio de grau 3, eu vou deixar assim mesmo, tá? Depois a gente vai então fazer, ó, menos 0,25221 com menos 34,686 aqui, tá? Fazendo isso aí, pessoal, deu menos 34,93821. 93821, tá? E isso aqui é igual a zero. Pessoal, então essa daqui, ó, seria a equação que a gente tem que resolver ela aqui, tá? E, gente, eu quero que vocês percebam que a gente não tem nenhuma técnica, nenhum método desses analíticos aí que a gente conhece para resolver. Então, a gente precisa, de fato, fazer a aplicação de métodos numéricos para poder resolver essa equação, tá? No caso desse exercício aqui, foi pedido que a gente utilizasse, então, o nosso método da abscissão, né? Então, eu vou novamente explicar para vocês aqui como é que esse método funciona rapidamente, tá? E ele é um método igualzinho que a gente utilizou na atividade de estudos número 1, tudo bem? Então, a ideia central é que a gente tem aqui o seguinte, pessoal, nós vamos criar, então, um algoritmo, tá? Onde nós vamos colocar aqui o número da nossa iteração. Nós vamos colocar o primeiro intervalo aqui, né, o nosso intervalo à esquerda aqui da nossa função. Vamos colocar o intervalo à direita aqui, ó, que seria o valor de B, tá?
Aí, pessoal, nós vamos precisar aqui calcular o valor de f, que seria essa função aqui, aplicado nesse ponto A, tá certo? A gente precisa encontrar ele, tá? Depois, pessoal, nós vamos precisar encontrar aqui, ó, uma média entre esses dois números que nós temos aqui, ó, entre esses dois intervalos. Ou seja, o livro de vocês, acho que ele está chamando de xi, tá? Então, basicamente é um número médio que a gente vai fazer aqui entre A mais o B, isso aqui sobre 2, tá? Então, lembrando que o nosso método da bisseção, ele vai fazendo a média numérica mesmo entre esses dois intervalos que a gente vai obtendo aqui, tranquilo? Depois, pessoal, a gente encontrou esse número médio, nós vamos calcular uma função f de xi, ou seja, a gente vai pegar esse número que a gente obteve e vai substituindo ele no lugar dos v's aqui, ó, que nós temos na nossa expressão, tá? Aí, gente, ó, como parte do método, acontece o seguinte aqui, tá? Nós vamos colocar aqui uma situação que é o valor da f de A que nós obtivemos que multiplica a f de xi que nós obtivemos aqui, ou seja, eu tenho f de A, eu tenho f de xi, e a gente multiplica um pelo outro. Vocês devem se lembrar, pessoal, que a ideia que eu tenho aqui dessa multiplicação é obter o sinal que eu tenho aqui, porque com esse sinal, se ele for positivo, se ele for negativo, é que a gente vai decidir qual é o intervalo aqui que nós vamos usar, qual é o ponto, né, aliás, que a gente vai usar para A e para B na próxima iteração, tá? E por fim, aqui nós precisamos calcular o erro, né? Como que é dado esse erro, pessoal? Ele é dado pelo módulo, sempre assim, ó, nesse método, tá? De B menos A, e isso aqui dividido por 2, tudo bem? Então são números aí que a gente consegue resolver facilmente, tá? Pessoal, como o exercício pediu pra gente até a iteração número 6, tá certo? Então acho que fica um pouco inviável da gente resolver isso aqui à mão. Eu acho que a ideia mesmo é que fosse resolvido pelo Excel, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Mas só lembrando aqui uma situação, né, pessoal? Então, nós vamos ter que tomar algumas decisões aqui, e essas decisões elas são bastante importantes aí pra gente. Por exemplo, ó, o nosso A, tá? Aqui nesse método de iteração, vai funcionar da seguinte maneira, beleza? Nós vamos calcular primeiro, nós vamos substituir esses intervalos que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês já já, tá? E a gente vai calcular aqui o nosso f de A vezes o f de xi, tudo bem? Se esse número, pessoal, ele for um número positivo, tá certo? O nosso A aqui, pessoal, ó, ele vai receber o valor do xi que nós tínhamos anteriormente. É uma ideia, é uma situação simples para a gente entender o método, tá? E se por acaso, pessoal, esse resultado ele deu um resultado negativo, tá? É o B quem vai receber o nosso xi que nós tínhamos na etapa anterior, tranquilo? Então a gente calcula f de A, calcula f de xi e analisa o sinal, tá? Então se o sinal ele foi positivo, o A na linha de baixo recebe xi. Se o sinal ele foi negativo, o B é quem vai receber o xi aqui na iteração. Vamos lá que eu vou resolver isso aqui no Excel junto com vocês aí para a gente poder chegar a essas conclusões ali, tá? Pessoal, eu vou fazer então com vocês a planilha aqui no Excel, tá? Eu já deixei ela mais ou menos esquematizada aqui pra gente dar uma agilizada. Então, eu coloquei aqui o valor de I, que seriam as nossas iterações, né? A e B aqui, que seriam os nossos intervalos. Aqui xi, que é a média, pessoal, entre os valores que a gente tem de A e B. O valor de f de A, né? Depois, então, que nós vamos colocar a nossa função aqui com o valor do A substituído. Depois que a gente encontrou o xi, a gente vai calcular a função aqui com o valor do xi substituído nele. Vamos multiplicar as duas, né? Ó, essas duas aqui, para a gente saber qual que é o sinal que nós temos, tá? E por fim aqui a gente vai encontrar o erro, beleza? Eu vou abrir aqui então o meu rascunho ali, gente, só para a gente não perder a nossa função essa daqui que eu marquei aqui de caneta vermelha, tá? Então aí, pessoal, geralmente é assim, na primeira linha a gente começa com 0 aqui, tá? Então eu vou colocar um 0 aqui na primeira linha, essa daqui não é ainda uma iteração, tá, pessoal? O método mesmo ele vai começar a partir da linha aqui de baixo, tá? Então eu vou vir aqui para o lado, nós vamos colocar o valor do A, tá certo? Que é o primeiro intervalo, vamos colocar aqui do lado o valor de B, que é 12, né? E aí aqui nós vamos calcular então uma média, né? Seria a média entre os valores que eu tenho no momento aqui de A e de B. Pessoal, vocês podem somar ou dividir por 2, tá? Mas eu vou usar as funções de média aqui do Excel, beleza? Então a gente coloca aqui média, tá? Aí eu vou abrir um parênteses e aí a gente seleciona, pessoal, essa célula e depois seleciona essa daqui, ó, tá? Então eu seleciono o valor de A que está na minha B2, eu coloco um ponto e vírgula aqui, depois eu seleciono o valor de B que está na minha C2, tá? Então a gente aperta um Enter aqui e
percebam que ele somou os dois valores e dividiu por 2, beleza? Então agora nós vamos começar aqui a colocar o f de a, tá, pessoal? Então com muita atenção aí pra gente não esquecer. Então nós vamos colocar aqui um igual, beleza? E aí eu vou colocar entre parênteses essas divisões aqui, tá, gente? Ó, para que não corra risco aí do Excel ele se perder. Então igual menos 1,01,05214, né? 5214. Bastante calma aí pra gente não esquecer. Isso aqui vai ser dividido. Pessoal, nós temos v ao quadrado aqui, né? Vocês podem colocar o v ao quadrado ou vocês podem vir aqui, ó, onde que está o nosso v nesse momento é a nossa f de a, o v é esse valor 11, né? Então eu clico nele, tá? Eu vou colocar entre parênteses primeiro aqui, tá, gente? Senão nós vamos ter um problema aqui, ó. Então eu vou colocar outro parênteses aqui. Agora sim, ó, vou clicar aqui no B. Aí nós vamos colocar um asterisco e eu vou clicar nela de novo. Ou seja, B2 vezes B2 seria B2 ao quadrado, né? Fecho um parênteses, fecho o outro parênteses, tá? Então, ó, abri um aqui, coloquei o número sobre, eu coloquei esse outro parênteses aqui, porque senão provavelmente o Excel vai dividir por B2 e o resultado multiplicar por B2. Não vai dar certo aqui, tá? Então nós vamos colocar aqui mais, eu vou abrir outro parênteses para pôr essa divisão, ó. 12,02, tá? Sobre, aí eu preciso colocar V, e V aqui é a nossa célula, o valor que está no A nesse momento, né? Então eu clico nele aqui, tá? Então, fecho, beleza? Então vamos colocar aqui agora mais um 3V, que seria, né? Então vamos colocar aqui 3, asterisco, e o valor do nosso volume, que é esse 11 aqui, beleza? E menos o 43 não, é 34,93821. Então, 93821, tá? Se tudo correu bem, a gente aperta um Enter aqui e a gente chega neste valor aqui para nossa função f de a. Tudo bem, pessoal? Então, ó, agora aqui nós temos que fazer a mesma coisa, tá? Só que nós vamos fazer isso para o f de xi. Bom, então eu vou selecionar a minha célula aqui agora, pessoal. Eu vou só dar uma clicada nela aqui e vou arrastar aqui para o lado. Olha, ele vai copiar uma fórmula, esse valor aqui ele tá errado, tá, gente? Eu só preciso, então, agora substituir aqui, ó, beleza? Essa nova situação que ele colocou. Então aqui, ó, é o f de xi, né? Vamos localizar que o meu xi ele está aqui, ó, em D2, beleza? Então ao invés de utilizar C2 aqui, eu vou utilizar D2, ó, beleza? Então eu troco, aí eu venho aqui e clico nele, tá? Seleciono o meu D2, onde é C2 aqui, a gente coloca D2 para todo mundo, ó. Beleza? Então seleciono aqui e clico em D2. Aperto um Enter aqui, então, e nós temos aqui o valor da f de xi, tá? Aí aqui do lado, pessoal, então eu vou multiplicar, ó, a f de a vezes a f de xi somente para eu avaliar o sinal, tá, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui, ó, igual essa célula aqui, beleza? Que multiplica, então vamos colocar um asterisco aqui, a minha f de xi, que é a célula do lado, ó, beleza? Apertei um Enter aqui, tá? E ela já fez a multiplicação. Pessoal, eu não preciso necessariamente desse valor, eu preciso apenas do sinal dela, tá? Então, realmente a gente vai fazer os nossos algoritmos aqui com esse mais ou menos que aparece. Pessoal, agora aqui para a gente preencher o erro, ó, percebam que nós temos aqui B menos A sobre 2, né? Então eu vou vir aqui, vamos chamar o erro aqui. Pessoal, no Excel o erro a gente coloca com a função ABS, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, igual ABS, ok? Eu vou abrir um parênteses, vamos colocar o valor de B, ó, que está aqui na célula 12, menos o valor de A, que está aqui, ó, beleza? Que é 11. Vou fechar esse parênteses aqui e eu vou dividir por 2, tá? A hora que eu apertar um Enter, ele já vem e já coloca para nós o valor desse erro aqui, beleza? Então, ó, agora nós vamos para a próxima linha, nós temos a outra iteração. Então aqui nós vamos colocar o número 1, tá? E agora aqui, pessoal, aqui começa o nosso método especificamente, ó. Então vamos olhar essas informações que eu coloquei aqui para vocês, tá? Se por acaso o resultado é f de a vezes f de xi ele for positivo, então o a ele recebe o xi que eu tinha antes aqui, ó, tá? Se por acaso esse resultado deu negativo, então é o b que vai receber esse valor, tá? Então nós vamos colocar uma condicional aqui, tá, pessoal? Então eu vou digitar aqui, ó, nessa célula A para a gente começar o preenchimento dela. Nós vamos colocar aqui um igual, aí eu vou colocar aqui a função C, tá? Eu abro um parênteses aqui. Então, se o que, gente, que vai acontecer, ó? Se esse número aqui, ó, eu clico nele, então, ele for positivo, tudo bem, ó? For positivo, ou seja, maior do que 0, tá? Então, aí, ó, a gente coloca um ponto e vírgula. O nosso A, pessoal, ele vai receber, tá?
esse valor de xi. Então, a gente só clica nele aqui, ó. Tudo bem? Então, se esse número maior do que zero, essa célula vai ser substituída pelo xi. Se não, gente, ó, a gente coloca um outro ponto e vírgula, tá? Se não, ela fica do jeito que ela estava anteriormente, ó. Então, eu clico aqui na minha célula anterior e a gente aperta um Enter. Então, percebam que ele já aceitou aqui a nossa fórmula, né? Ele deu um número negativo, então aqui vai continuar a mesma coisa, tá? Agora aqui, ó, para o nosso B, nós vamos colocar a mesma situação, igual, né? C, tá? Esse número aqui, ó, tudo bem? Esse número, ele for um número... Opa, o que aconteceu aqui? C. Então, este número aqui, a gente clica nele. Ei, eu preciso abrir o parênteses, é por isso que tá dando problema. C, vamos abrir um parênteses, senão não dá certo, né? Então, este número, ó, eu clico nele, tá? Então, se esse número ele for negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, beleza? Então, a gente coloca um ponto e vírgula aqui. Essa célula ela vai receber o valor que eu tenho no xi aqui, ó. Então, eu clico no xi, tá? Se não, a gente coloca um ponto e vírgula, ele vai ficar do jeito que ele estava, beleza? Ou seja, ele vai receber o 12 que tinha anteriormente ali, ó, tá? Aí eu venho aqui e aperto um Enter. Então, percebam, ó, como ele deu um número negativo, aqui foi substituído, então, pelo nosso xi, tá? Vou minimizar essa tela aqui, pessoal. Daqui para frente, ó, beleza? Eu consigo simplesmente copiar essas linhas aqui, tá? Então eu vou puxar elas aqui, deixa só eu arrastar, ó, todas elas aqui, beleza? Eu vou colocar aqui uma função preenchimento. Eu estou usando um aplicativo, tá, pessoal? Por isso que está um pouquinho diferente do computador, beleza? Então, arrastamos aqui para baixo, ele pegou todas as fórmulas. Daqui para frente, gente, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e eu vou, por exemplo, selecionar essas duas aqui para a gente copiar até a nossa sexta iteração ali, tá? Então eu vou vir aqui, vou baixando até ele chegar no número 6, tá? E essas aqui, ó, eu vou selecionar toda ela, que tem a minha fórmula aqui, beleza? E eu vou simplesmente arrastar ela aqui para o lado de baixo, ó. Tranquilo? Então, pessoal, percebam o seguinte, ó, na sexta iteração, tá? O meu xi, ele tá dando aqui, ó, 11,289. E o nosso erro aqui, pessoal, ele deu esse número, ó, 0,078125, tá? Então, este aqui seria basicamente o resultado que a gente precisa nessa situação. Então, é o valor do meu xi, tá? E aqui eu tenho o valor do meu erro, ok? E aí a gente fica com essa situação aqui resolvida no Excel, tá? Bom, eu vou dar só uma melhorada aqui nela. Então, pessoal, eu vou colocar aqui umas colunas aqui nela, né? Só pra gente poder depois jogar ali num arquivo do Word ou não sei onde é que vocês estão fazendo. Vamos só centralizar aqui, beleza? E aí acho que o método ele fica pronto, ó, tá? Nossa planilha tá prontinha aqui e tudo mais. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui e vou anexar ela lá naquele arquivo que eu estava utilizando, beleza? Eu vou jogar como uma imagem mesmo, tá? Mas aqui pra frente vocês conseguem ali colocar ali como texto, né? Copiar e colar no Word ali e tudo mais, tá? Então deixa só eu anexar isso lá pra gente poder finalizar a nossa atividade aqui. Deixa eu colocar ele ali no nosso arquivo, beleza? Ele já caiu lá e vamos seguindo aqui na nossa resolução, tá? Então, gente, ó, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa aqui seria bom a gente colocar a nossa resposta, né? Beleza? Então, vamos só dar uma olhada no jeito que ele colocou a nossa pergunta aqui. Considerando o método escolhido da obsessão, qual é o resultado da aproximação encontrada? E apresente também o erro, tá? Então, vocês podem colocar alguma coisa do tipo assim, o valor encontrado para V, né? O valor encontrado para V. Se vocês quiserem colocar após a sexta iteração, ou após a iteração número 6, tá? Então, podemos colocar aqui, ó, foi 11, tá certo? Vírgula 289. 9, se quiser dá para colocar mais uma casa aqui ainda, tá? 2891, beleza? Então foi 11.289, eu vou deixar com 3 casas, tá, gente? Mais ou menos o valor do nosso erro aqui, ó, 0,0078125, tá? Então essa daqui seria o nosso resultado. E aí, pessoal, por fim, para a gente encontrar, então, o nosso erro, né, que nós tivemos aqui, o percentual de erro que a gente teve aqui, tá? Em relação ao nosso valor que foi informado no exercício,
a gente usa aquelas equações da física experimental, né? Então, por exemplo, a gente chama aqui ó, de erro percentual, tá? É uma equação padrão que a gente utiliza para calcular. Ela é dada assim, pessoal, ela é dada pelo módulo, tá? Do nosso valor teórico, beleza? Menos o valor experimental, tá? Isso aqui, gente, ó, é dividido pelo valor teórico, tá? Que nós encontramos, multiplicado aqui por 100%. Importante que fique em módulo aqui, né, gente? Justamente porque, às vezes, esse número aqui, se ele for maior do que o valor teórico, tá? Isso aqui fica negativo e não pode ser negativo, né, gente? É uma diferença percentual aqui, tá? Então, ó, pra gente fazer esses cálculos aqui, vamos colocar ela aqui, então. Nosso erro percentual é igual a um módulo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, porque ele deu alguns nomes pra gente aqui, tá, gente? Ó, vocês querem ver quem que ele chamou de valor teórico e valor experimental. Vamos lá, ó. O valor de V mostrado no painel é o valor experimental, tá? Ó. E a aproximação encontrada é o valor teórico, beleza? Então, o que nós encontramos é o valor teórico, tá? E o que foi no painel é o valor experimental. Então, qual foi o valor que nós encontramos? Gente, eu vou colocar aqui, ó, 11,289. 289 menos o nosso valor experimental, tá certo? Que é... Cadê ele? Deixa eu dar uma olhada no meu papel aqui. 11,35. 11,35, tá? Isso aqui, pessoal, vai ser dividido pelo nosso valor teórico, ó, que é 11,289. Tudo isso aqui multiplicado por 100%, tá? Então, finalmente, aí esse nosso erro percentual, tá? Ele vai ser dado. Eu vou pegar uma calculadora aqui para a gente fazer juntos. Eu vou colocar um botãozinho de fração aqui. 11,289 menos 11,25. Aliás, 35. 11,35. Isso aqui vai ser dividido por 11,289. Aí esse resultado aqui eu vou multiplicar por 100, tudo bem? Eu não coloquei em módulo aqui, tá, pessoal? Então ele colocou o valor negativo aqui pra gente, tá? Então deu 0,54, né? 0,54. Como a gente já multiplicou por 100, então essa daqui é a diferença que nós temos ali, tá certo? Fica resolvido então, pessoal, esse item A, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, é só fazer contato comigo. Forte abraço aí pra vocês e até mais.